Direto do canal Chupa Essa Manga, que estou eu, professor Jean, e a partir de agora nós faremos a revisão da nossa AC, o nosso famoso provão, História segundo ano, Colégio Santa Cecília, e você já sabe que aqui a vida acontece quando estamos juntos. Então, só relembrando para você aqui o nosso conteúdo programático, que é justamente os capítulos 34, Estados Unidos e Europa no século XIX, não esquece que são dois assuntos num capítulo só, e o capítulo 35, chamado Industrialização e Imperialismo. Então vamos começar pelos Estados Unidos no século XIX. Você já sabe que você vai ouvir som de carro, som de menino gritando, som de menino chorando, Satanás, mas você presta atenção aqui em mim, professor Jean. Você já sabe, né? E não esquece de dar o sababa, menino. Não esquece de dar o sababa, viu? Então vamos lá, galera. Então, Estados Unidos no século XIX. O que falar dos Estados Unidos no século XIX? Você sabe que esse assunto que nós estamos estudando é uma continuidade daquilo que você estudou com o famosíssimo professor Aníbal Holanda, quando estudou com você a formação e a independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776. E aí agora a gente estuda Estados Unidos no século XIX, é o pós-independência. Então, os norte-americanos conseguiram levar suas fronteiras a distâncias impressionantes. Impressionantes como, Jean? Do Atlântico ao Pacífico. Do Atlântico ao Pacífico. Você tem noção da dimensão territorial? Pois então chupa essa manga, menino. Então, a conquista para o oeste, e ela se deu através de massacres, através de massacres de populações indígenas, ok? Quando essa galerinha, você já sabe, chegou no litoral do Oceano Pacífico. E aí o que é que acontece? Houveram compras, houveram conquistas, e aí vai, dentro desse contexto, o que é que nós temos? Houveram guerras, tá certo? Que foram aumentando, foram expandindo o território do atual Estados Unidos da América. Então, e é interessante que esse evento da marcha para o oeste, mesmo antes do surgimento do cinema, esse tema já trazia parte das imagens da história desse povo, da história americana, tá certo? Então, e o que é que acontece? Você viu que lá no nosso livro, lá pela página 569, tá certo? Tem algumas coisas que também denotam esses temas, como até a própria história lá dos cowboys, né, que é muito retratado também no cinema americano, tá certo? As caravanas de colonos, de peregrinos, a própria corrida do ouro. Então, e claro, eu não posso deixar de falar a construção das estradas de ferro, meu amigo. Os caras rasgaram estradas de ferro atravessando desertos. E claro, no que eu disse no início, o massacre dos índios, tá certo? E é interessante que isso é tudo retratado nesses filminhos de cowboy. Então, o próprio John Wayne, um grande artista que estrelava esse cinema americano, destacando como se os homens brancos, tá certo, fossem pessoas de bem. Chupa essa manga aí. Mas uma coisa é certa que você aprendeu comigo, que é justamente o seguinte: tem uma partezinha na matéria que eu vou... Não, peraí. Eu vou deixar essa manga docinha pra você. Deixa eu pegar pra você ver aqui. Uma manguinha bem docinha pra vocês. Que é pra não vacilar, pra não chupar uma manga verde. Tá certo? O que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte. Cara, a própria política, a política americana para a posse da terra, tá certo? A política americana para a posse da terra era bem interessante pelo seguinte fato. Tem uma expressãozinha americana que eu quero que você encontre lá na página 569. A manga da questão, preste atenção. Você lembra que quando a gente estava tratando sobre a questão da marcha para o oeste, tá certo? A própria crença no destino manifesto, né, que os norte-americanos haviam sido eleitos por Deus para multiplicar-se nas terras da América, levando consigo a civilização, certo? Presta atenção.
Mas tem um outro fator que estimulou a ocupação do Oeste, certo? Que ela é totalmente diferente da política rural brasileira. A gente até falou sobre essa política rural brasileira no Segundo Reinado. Aquela lei de terras, lembra? Que impossibilitava a compra da terra. E havia entrado uma galera de imigrantes aqui também. Então, para poder não facilitar o acesso à terra, o Brasil criou a lei de terras, lá em 1850. Mas nos Estados Unidos, em 1862, tem uma expressãozinha lá chamada Homestead Act. Acho que o diabo é isso mesmo. Homestead Act, que é do ano de 1862. Trazendo em miúdos para os senhores e para as senhoras, é o seguinte: é uma lei de povoamento, pela qual o governo norte-americano cedia por apenas $10. Não, de novo, já. $10. Um lote familiar a quem se dispusesse a cultivá-lo. $10. A bagatela de $10. Então, o Homestead Act, nos Estados Unidos, favoreceu, gente, aquela formação dos minifúndios, trabalho livre, certo? Cara, é justamente aquelas características que nós falamos, que eu escrevi lá na lousa, classificando as colônias do norte, desculpa, os estados do norte, porque é Estados Unidos no século XIX, já é estado, os estados do norte, que eram que antes era uma colônia de povoamento, e o sul era de exploração, mas quando veio a independência, só mudou a nomenclatura. Estados do norte com, olha aí a semelhança, minifúndio, trabalho livre, mercado interno, policultura, enquanto que os estados do sul, latifúndio, trabalho escravo, mercado externo, e o que mais? Fala isso que eu faltei dizer. Vou deixar para você chupar essa manga aí, viu? João, o que é que tu tá querendo dizer com isso? Que a própria política americana é considerada até Homestead Act como uma política de reforma agrária. Coisa que no Brasil, com a lei de terras, impossibilitou o acesso à terra. Lá não. Lá facilitou o acesso à terra. E claro, trouxe consigo, tá certo? Porque atraiu muitos imigrantes europeus a vir viver nas terras americanas. Tá certo? Então, famílias de colonos acabaram se tornando proprietárias da terra, pela facilidade do acesso à terra. Entende? Totalmente contrário da lei de terras do Brasil. Gostou aí da manga aí, bem docinha? E aí, claro, meu amigo, por conta dessas diferenças do sul, que eu disse aí pra você, algumas características importantes, né, que era trabalho escravo, quem mais? Vai, me refresca a memória, latifúndio. Meu amigo, eu tô quase sem voz, mas eu vou gravar essa revisão. Você tem que entender que está por trás disso, tá certo? Nesse dispositivo todo separatista que existia entre os estados do norte e os estados do sul, que acabou gerando a famosa Guerra de Secessão. Ela está atrelada, ela está ligada, tá certo? À eleição do Abraham Lincoln. Está ligada à eleição do Abraham Lincoln como presidente. Por quê, Jean? Porque o próprio Lincoln havia adotado tarifas protecionistas. Oh, meu Deus, qual é o maior país protecionista do mundo? Até hoje, Estados Unidos. Então o próprio Lincoln começa a adotar tarifas protecionistas e a sua eleição acabou gerando a Guerra de Secessão de 1861, que vai até 65. O quê? A criação dos Estados Confederados e a criação dos Estados da União. Mas aí, cara, dentro dessa briga toda que gerou a Guerra de Secessão,
é em virtude do fim da escravidão no sul dos Estados Unidos. Aí eu quero convidar as autoridades a uma página aqui interessante no livro. Deixa eu pegar aqui para você ver que é uma coisa interessante aqui no livro, que é justamente essa ligação que eu tô fazendo aqui. Peraí. Onde é que tá esse negócio para ficar só filé? Para ficar só filé mesmo? Para a manga ficar bem docinha, menino. E é bom? É o seguinte. Já que eu falei que a separação a separação dos estados do sul, essa tentativa de separação dos estados do sul, que acabou dando origem a essa guerra civil americana, em virtude das leis protecionistas, e a eleição do Abraham Lincoln, que ele acabou criando uma lei, tá certo? Uma lei que acabou a escravidão no sul dos Estados Unidos. Houve uma alteração na 13ª emenda constitucional dos Estados Unidos. E essa alteração nada mais é do que o fim da escravidão no sul dos Estados Unidos. Aí você acha que os sulistas ficaram felizes? Deixa eu passar o diabo desse ônibus aí para eu continuar. Pronto, passou o bicho. Voltando agora. Você acha que depois da 13ª emenda constitucional dos Estados Unidos, que acabou abolindo a escravidão em todo o território norte-americano, você acha que os sulistas adoraram essa notícia? Você sabe que acabaram matando o presidente para começar, né? Mas tem uma coisa, gente, aqui interessante. Tem uma coisa aqui muito interessante dentro desse contexto que a gente não pode deixar passar, não. Sabe o que é? É o seguinte, porque depois disso tudo que aconteceu, acabou gerando a fundação de associações racistas secretas. Uma delas era conhecida como os Cavaleiros da Camélia. Tá certo? Cavaleiros da Camélia Branca. Opa, peraí. Cavaleiros da Camélia Branca. Branca. Ah, porque quem não gostava eram os brancos sulistas. Presta atenção. Quem não gostavam eram os brancos sulistas, com a ideiazinha lá da abolição da escravidão no sul dos Estados Unidos. E isso acabou desencadeando um problema muito sério. E aí nasce essas associações racistas. E uma famosa é a Ku Klux Klan. Porque ela era muito conhecida por perseguir, aterrorizar e matar negros. Sabe qual era o lema dos caras? Os brancos do sul são os melhores amigos dos negros, mas contrários à integração, isto é, ao convívio com eles. De novo. Olha o lema dos caras. Os brancos do sul são os melhores amigos dos negros, mas, porém, contrários à integração, isto é, ao convívio com eles. Rapaz, é o Satanás mesmo um negócio desse, né não? Então por isso que os caras aterrorizavam e assassinavam negros. Beleza? Continuando o nosso assunto aqui, que tá ficando muito interessante. Você tem que dar o sababa lá, viu, por favor. E aí o que é que nós temos? Que nós temos aqui também para destacar. Vamos dar um saltozinho aqui agora. Você não pode esquecer de dar uma lidazinha nos pontos importantes que eu destaquei nas aulas, tá bom? Tô soltando aqui só alguns pontos importantes, tá certo? Um outro ponto importante para a gente estudar, que já faz parte do outro capítulo, da segunda parte do capítulo, que é a Europa no século XIX, são as doutrinas políticas e sociais que você não pode deixar passar batido, tá bom? Gente, uma delas é o liberalismo. Essa doutrina foi gerada, você aprendeu, que foi durante o Iluminismo, né? O pai da economia clássica, quando escreveu o livro A Riqueza das Nações, em 1776, tá certo? Esse cara que defendia a liberdade individual na política e na economia. Então, esse liberalismo político,
ele tinha como proposta a separação dos poderes, a igualdade de todos perante a lei, o direito à vida, à propriedade, a liberdade de pensamento, tá certo? E a de expressão. Então o liberalismo, na verdade, o liberalismo econômico, ele tinha como principal representante esse escocês chamado Adam Smith. Aquele cara que defendia aquela mão invisível que faria a economia crescer. Agora, é claro, ele não aceitava nem a pau a intervenção do Estado na economia, tá certo? Por isso que ele defendia as leis de mercados. Então, não interferência do Estado na economia. Pois, segundo Adam Smith, o mercado ele era capaz de se autorregular. Beleza? Tranquilo? Então, pronto. Mas aí surgem outras doutrinas contrárias, como o socialismo, tá certo? Que propõe uma transformação na sociedade, visando a repartição da riqueza e da igualdade social, opõe-se diretamente ao liberalismo, critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classes. Aí nós temos o socialismo utópico, certo? Que aí, como seus principais representantes, Charles Fourier, Robert Owen e o Saint-Simon. Beleza? Então, desses três aqui, tá certo? Desses três caras aqui, nós temos uma coisa interessante para ser destacada, que era justamente o Robert Owen, que ele era um cara, que ele acreditava que deveria trazer uma melhor qualidade aos seus operários. Olha que coisa interessante. Ele pregava a ideia de uma melhor qualidade para os seus operários. E aí, através disso, ele acreditava que deveriam ter creche para os filhos dos funcionários, que a jornada de trabalho não poderia passar das 10 horas diárias. Mandou construir casas, escolas, creches, e acreditava até em repartir parte do lucro com os seus operários. Foi o que aconteceu. Ele foi boicotado e aí foi embora aos Estados Unidos, tentou implantar essa mesma política, acabou não funcionando, ele morreu e juntamente com ele as ideias. Porque ele não teve apoio dos outros empresários, ok? E aí aparece o socialismo científico. E esse socialismo científico, tá certo? Ele socialismo científico, que ficou também conhecido como marxismo, que é uma teoria, tá certo, filosófica criada pelo alemão Karl Marx e pelo Friedrich Engels, seu grande companheiro. Então, as bases do marxismo estavam contidas em duas obras importantíssimas, que eram o Capital. O Capital são 3 volumes. E nós temos o Manifesto Comunista, tá certo? Em que no Manifesto Comunista ele expõe os princípios da sua doutrina. Agora, um ponto central do marxismo é que a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. De novo, ele diz que a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. E aí, meu amigo, você não pode vacilar numa coisa. Porque o Marx e Engels somente acreditavam que somente o proletariado era uma classe verdadeiramente revolucionária. E era por conta disso que quem deveria fazer a revolução e quem deveria tomar o poder das mãos da burguesia era o operário. Daí, acreditar na defesa ou na implantação da ditadura do proletariado. E claro, na história europeia durante o século XX, estabeleceu-se uma diferença gritante entre o socialismo e o comunismo. E estavam relacionadas justamente nessa defesa da ditadura do proletariado. Porque a ideia era do Marx a ideia do Marx era o comunismo. Mas aí quando se implanta o socialismo, que a gente vai estudar
posteriormente, que aqui são teorias, Marx não deu base nenhuma de que como seria o líder, nada. Ele apenas fez uma análise da história das lutas de classe, desde a Roma Antiga, lá no feudalismo entre os servos e senhores feudais, tá certo? No capitalismo industrial, que era o proletariado e o burguês, e aí vai, mesmo. São apenas teorias. Agora, claro, esse conjuntinho dessas transformações econômicas, políticas e sociais do século XIX, essas correntes ideológicas, tem uma cara que eu destaquei na aula que você não pode deixar batido, que é o anarquismo. E o anarquismo, entre os seus principais representantes, que é o Mikhail Bakunin, tá certo? Ele, por sua vez, se propõe contra qualquer figura do Estado. Para ele deveria ser erradicado o Estado. E também as classes sociais. E também as instituições. E também as tradições. Visando a imediata instalação do comunismo. Todos tinham essa ideia de chegar ao comunismo. Tá certo? Lembra que até falei na sala de aula que o Mikhail Bakunin era um grande crítico também da religião. Ele até chegou a dizer que se Deus realmente existisse, seria necessário destruí-lo. Então ele era super radical. Então, por sua vez, era uma doutrina que propunha uma sociedade livre de controle político e que defendia a liberdade, tá certo? De agir sem ser oprimido por qualquer tipo de autoridade. Por isso que os caras erradicavam qualquer figura do Estado. Chupou a manga docinha? Posso continuar? Então pronto. Vamos arrochar o nó, tá certo? Vamos arrochar o nó. Chegando na unificação da Itália e da Alemanha, que eu quero destacar aqui um ponto importante que nós destacamos na sala de aula e você não pode vacilar. É o seguinte, gente: a unificação da Itália, aquela Itália que era dividida em 7 estados, tá certo? Entre o norte e o sul, né? E aí nós temos no norte Piemonte, Sardenha e no sul as Sicílias. Então, nesse assunto aqui, a unificação ela começa pelo Conde Camilo Cavour, né, do norte, que o processo de unificação é do norte em direção ao sul. Aí lá no sul nós temos os Giuseppes, como o Garibaldi, o Mazzini, que é do sul para o norte. E o projeto do Cavour, o nortista, era um projeto industrial, defendia uma monarquia constitucional. Aí já lá no sul, o próprio Giuseppe Garibaldi, que era conhecido como o herói dos dois mundos, aquele que reunia um exército de 1000 camisas vermelhas, que marchou, claro, do sul em direção ao norte, para concretizar a unificação, e com muita guerra, muita chibata, tá entendendo? E aí, beleza. Os dois caras, quando começam a tentar o processo de unificação... Ah, um detalhe. O Giuseppe Garibaldi, ele defendia a reforma agrária e a república. Só que os caras barraram-se para completar a unidade nacional nos estados da igreja. Tá certo? O ponto central da botinha lá, que é a Península Itálica, o Papa Pio IX... não pretendia abrir mão do governo daqueles territórios que são os estados pontificados, os estados da igreja. E apoiados pelo exército francês, ele, apoiado pelo exército francês, manteve-se lá e não arredou o pé. Então, nós chamamos isso de a questão romana. E a questão romana só foi resolvida em 1929, através da assinatura de um documento chamado Tratado de Latrão. E esse Tratado de Latrão, ele deu origem ao menor estado do planeta Terra, o Estado do Vaticano, na qual o Papa torna-se, além de um chefe político, que já era um chefe religioso, um chefe político. Porque o Estado do Vaticano é um país independente dentro da capital da Itália. Então esse acordo foi feito com o ditador fascista Benito Mussolini em 1929. Beleza? Tranquilo?
Outro ponto também a ser destacado é o seguinte, que tanto na Itália quanto na Alemanha, tá certo? Nos chama a atenção, tá certo? Que para o caráter unilateral e autoritário das duas unificações, certo? Na Itália, Piemonte, né? Lá na Itália, e na Alemanha é a Prússia. Então vamos falar um pouquinho sobre a Alemanha para você entender como é que se dá o processo da unificação alemã, que aí envolve a tal da Prússia, né? Que eu não posso deixar de mão, que é o seguinte, gente. Um detalhe preciosíssimo aqui que a gente não pode deixar passar batido de jeito nenhum. É o seguinte. Presta bem atenção aqui, viu? Tô aqui meio lento aqui porque minha voz tá bem fraquinha aqui, que tô rouco demais, mas vai dar certo, viu? Tô caminhando já pro fim da revisão. Então, dentro do processo da unificação alemã, a Áustria, gente, a Áustria ela tinha uma grande influência sobre os reinos germânicos. E eram 38 reinos germânicos. Presta atenção, eram 38 reinos germânicos. Tá certo? E aí, controlados uma parte pela Áustria, que era estritamente agrária, e a Prússia, que era industrializada. E aí quem encabeça o projeto da unificação é justamente o Otto von Bismarck. Porque coube a Prússia, através do seu ministro, que é o Otto von Bismarck, desenvolver um projeto de unificação. E aí, para acelerar esse projeto de unificação, é que vem a criação do Zollverein. O Zollverein, que nada mais era do que a unificação das taxas aduaneiras entre os estados germânicos do norte. Mas somente através de 3 guerras é que se consegue a unificação da própria Alemanha. Tá certo? É que se consegue a unificação da própria Alemanha. E aí o que é que nós temos? A primeira guerra, ela se dá justamente, Prússia e a Dinamarca. Prússia vence. A Prússia, presta atenção, que é do projeto Zollverein, das taxas aduaneiras, liderada pelo Otto von Bismarck. A segunda guerrinha é a Prússia versus a Áustria. E a Prússia também vence. E a terceira é a Prússia versus a França, o segundo país mais poderoso do mundo. E aí, meu amigo, aí aqui tem um negócio. Jean, qual era o interesse tamanho da Prússia com a França? Eram os territórios da Alsácia-Lorena. Os territórios da Alsácia-Lorena. Rica em minério de ferro, porque a Inglaterra entra numa corrida industrial entre as outras nações europeias que já eram unificadas há muitos e muitos tempos. E aí o que é que acontece? A Alemanha também quer entrar na corrida industrial, que ela quer se tornar uma grande potência industrial. Beleza? E aí, meu amigo, o que é que acontece? Através dessas 3 guerras é que vai acontecer que a unificação alemã, e aí o primeiro imperador ou Kaiser chama-se Guilherme I. Beleza? O Guilherme I. Aí lembra que eu falei que faz parte também do processo da unificação. Isso aqui é muito importante. Faz parte dentro do processo da unificação. Um projeto político liberal, porque eles escolhem o liberalismo, não tem nada com socialismos, tá certo? Nem utópico, nem científico, nem anarquismo. É liberal e claro que motiva, gente, é o nacionalismo. Aquele que faz parte daquela escola literária que você estuda com o André Vinícius, que é justamente o romantismo. Então, o nacionalismo, ele é acentuado, tá certo? Ele é um grande expoente. Já entrando no último capítulo da prova, que é o 35, que eu só quero a primeira parte, como nós falamos na aula, que aí você não pode vacilar, que eu já vou finalizar essa revisão que eu já tô com um pingo de voz, tá certo? Que você não pode chupar uma manga verde, tem que chupar uma manga bem madurinha. Gente, o imperialismo,
a partir do ano 1870, as potências europeias intensificaram a busca, a manga da questão, pelo amor de Deus. Presta atenção aqui na manga da questão. Ó, a galerinha aí que é fã do G, presta atenção, a galerinha fã do G aí, viu, do segundo D, presta atenção. A partir de 1870, gente, as potências industriais europeias, elas estavam na procura, na busca de novos mercados consumidores, porque a Europa já estava estagnada, tá certo? A concorrência já estava muito acirrada. Qual foi a ideia dos caras? Vamos conquistar novos mercados consumidores, novas áreas produtoras de matérias-primas, como o cobre, como a borracha, como o ferro, tá certo? Para o quê? Para as suas indústrias. Tá certo? Isso tudo está atrelado ao imperialismo. Além disso, eles estavam buscando oportunidades de investir seus capitais. Tá certo? Capitais nas colônias. Aí imagina onde foi o local que eles encontraram e que eles utilizaram disso tudo: África e Ásia. Então nós chamamos também isso de neocolonialismo. Então essa corrida por colônias no século XIX é chamada de imperialismo ou neocolonialismo. Neo por quê, Jean? Porque neo é nova colonização, porque já havia acontecido uma colonização anteriormente, século XV para século XVI, as grandes navegações. Lembra? Foi conquistado a África, também a Ásia. Não era a ideia de chegar na fonte das especiarias? Fica na Ásia. Mas foram contornando o imenso continente africano, sem contar também na colonização das Américas. Então, como nós estamos no século XIX, então é o imperialismo do século XIX, ou simplesmente novo, uma nova colonização. Por que eu tenho que usar essa nomenclatura? Para diferenciar o colonialismo do século XV, XVI, alguns livros chamam de XVI até o XVIII, e aí vai. E aí, a ideia toda triunfalista, tá certo? Era do neocolonialismo ou do imperialismo, era o quê? Somos as raças superiores, aspas, pelo amor de Deus. As raças superiores. Era o que mais? Era a raça branca superior à raça negra, tá certo? Sobre a raça branca superior à raça amarela e aos mestiços. Então, o homem branco, tá certo? Levando aquele fardo civilizatório, a missão civilizadora para os povos, aspas, de novo, pelo amor de Deus, atrasados. Então, a ideia toda dos caras, as práticas imperialistas, tá certo? Que fundamento, que potencializa esse capitalismo, tá certo? É justamente usar o excedente de capital na Europa nesses novos mercados consumidores. E claro, era para controlar regiões gigantescas na África e na Ásia. Para o quê? Direcionar áreas coloniais, tá certo? Em que esses excedentes populacionais europeus passassem a servir essas potências europeias. Tá certo? Então a Inglaterra tinha uma área gigantesca dentro do continente africano. É impressionante o tamanho da área que só a Inglaterra e a França possuíam dentro do continente africano e também no continente asiático. Beleza? No mais, eu vou me despedindo aqui de vocês. Tá certo? E você já sabe, quem estuda tá com Deus, quem não estuda tá com Satanás. Então, chupa essa manga, galera! Uhul!